O último som que Li Wei ouviu na sua vida anterior não foi uma melodia, mas o estilhaçar da armadura do príncipe demônio sob sua espada sagrada. Aos 40 anos, ela era general invicta, mas seu peito, embora vitorioso, estava vazio. Enquanto sua consciência desvanecia, ela pensou, na próxima vez, eu quero sentir algo além do frio do aço. O som de um coração batendo. Suave. Jovem. Li Wei abriu os olhos e não viu fumaça ou sangue, mas o teto esculpido em sândalo de um palácio luxuoso. Ela agora era a 10ª princesa, conhecida por ser a fraca e doente da dinastia Han. Ao se olhar no espelho de bronze, viu um rosto de 18 anos, de uma beleza etérea e frágil, mas seus olhos guardavam a experiência de uma deusa da guerra. Eu renasci, ela pensou, sentindo que estagnado em seus meridianos. Desta vez, eu protegerei o mundo, mas também protegerei o meu direito de amar. Em apenas um mês de treino secreto, ela rompeu para o 3º nível do reino da Fundação de Jade. Enquanto caminhava pelos jardins imperiais, as pétalas de cerejeira flutuavam ao vento, criando um tapete rosa. Foi então que o destino resolveu testar sua nova vida. Ora, se não é a nossa princesinha de porcelana, uma voz estridente carregada de veneno ecoou. Era a 5ª princesa, acompanhada de guardas e do jovem mestre da seita da espada reluzente, Feng Junho, um prodígio arrogante de cabelos negros e olhar afiado. Soube que você está tentando treinar. Não se quebre, querida. Li Wei apenas sorriu, um sorriso calmo que não condizia com uma jovem indefesa. O vento soprou forte, jogando seus cabelos para trás. Feng Junho, que sempre a ignorou, sentiu um arrepio. A aura dela era diferente. Poderosa. Magnética. O caminho do cultivo é longo, irmã, disse Li Wei, a voz aveludada mais firme. Talvez você devesse se preocupar menos com minha fragilidade e mais com sua técnica de pés. Está desequilibrada. A 5ª princesa, furiosa com a audácia, ordenou que seu guarda avançasse para dar uma lição de etiqueta. Mas antes que Li Wei pudesse sequer mover um dedo, um vulto branco saltou de uma árvore próxima, parando entre eles. Era Shiro, o general da guarda imperial e seu amigo de infância, que acabará de voltar da fronteira. Ele era alto, de ombros largos, com um sorriso radiante que poderia cegar qualquer um. Ninguém toca na 10ª princesa na minha presença, Shiro declarou, a mão no punho da espada. Ele se virou para Li Wei, os olhos brilhando com uma afeição profunda. Wei-chan, você está bem? Eu senti sua falta. No mesmo instante, Feng Junho deu um passo à frente, os olhos fixos em Li Wei, ignorando a todos. Ele sentiu uma atração inexplicável por aquela nova princesa. Shiro, saia da frente, disse Feng Junho, friamente. Eu quero ver o que essa princesa esconde sob esse olhar calmo. Li Wei estava no centro, de um lado, o protetor radiante de sua infância, do outro, o gênio arrogante que agora parecia obcecado por ela. E o pior, a 5ª princesa, humilhada, sacou um talismã proibido de nível de núcleo para atacar pelas costas. Pensamento de Li Wei, lento. Tão lento. Na minha vida passada, eu desviei de flechas de deuses demônios enquanto dormia. Você acha que esse pedaço de papel me assusta? O tempo pareceu congelar. Shiro gritou seu nome, estendendo a mão desesperado. Feng Junho desembainhou sua espada prateada, pronto para intervir. Mas Li Wei não precisava de heróis. Com um movimento fluido, como se estivesse dançando sob o luar, ela inclinou o corpo apenas alguns centímetros. O feixe de energia negra passou raspando por seu rosto, cortando apenas uma mecha de seu cabelo sedoso. Antes que a 5ª princesa pudesse processar o erro, Li Wei já estava diante dela. 2 dedos de Li Wei tocaram o pulso da irmã, bloqueando o fluxo de Qi instantaneamente. Com um giro gracioso e um empurrão que parecia leve como uma pluma, mas carregava a densidade de uma montanha. A 5ª princesa foi lançada para trás, caindo de forma deselegante na fonte de lótus do jardim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Apenas o som da água pingando da princesa humilhada e o bater rítmico do coração de Shiro e Feng Junho quebravam a quietude.
Li Wei limpou o pó invisível de suas vestes de seda, sua aura de princesa fraca desaparecendo para dar lugar a uma majestade soberana. Ela olhou para os dois homens, o amigo de infância de olhos arregalados e o prodígio arrogante que agora parecia ter esquecido como se respira. Escutem bem, a voz de Li Wei ecoou, fria e doce como o orvalho da manhã. Eu cansei de brincar de boneca. Nesta vida, meu coração não pertence a quem tem títulos, mas a quem tem valor. Ela caminhou até o centro do pátio, as flores de cerejeira girando ao seu redor em um redemoinho causado pelo seu ki. Eu só me casarei com um homem que possa me derrotar em combate justo. Ela lançou um olhar desafiador para Feng de Junho, e não me venham com vantagens de linhagem. Se vocês tiverem um reino superior, terá que suprimir seu cultivo e descer ao meu nível para lutarmos em condições iguais. No mundo de Morim, um mestre do reino do núcleo pode selar seus meridianos para lutar como alguém do reino da fundação. No entanto, mesmo com o poder nivelado, quem é de nível superior possui reservas de energia mais vastas e uma percepção espiritual refinada. É uma vantagem injusta, mas Li Wei não é uma cultivadora comum. Feng Junho deu um passo à frente, um sorriso perverso e encantado surgindo em seus lábios. Um desafio de combate? Você é fascinante, 10ª princesa. Aceito suas condições. Lutarei com você no Festival da Lua Cheia, daqui a 3 dias. Se eu vencer, você será minha noiva. Shiro, porém, cerrou os punhos, os olhos brilhando com uma mistura de preocupação e ciúme ardente. Eu também entrarei nesse torneio, Wei Shan. Não deixarei que um estranho a leve. Mas a paz durou pouco. De repente, o céu escureceu e uma risada sinistra ecoou das sombras dos muros do palácio. Um grupo de assassinos da seita das sombras de sangue, vilões conhecidos por caçar gênios renascidos, surgiu no telhado. Que cena romântica! Pena que o imperador nos pagou para garantir que a 10ª princesa não chegue viva ao festival. Os assassinos lançam correntes de ferro negro que buscam prender os movimentos de Li Wei, mas elas brilham com uma maldição que anula o ki. Shiro e Feng Junho saltam para protegê-la. Mas um dos assassinos revela ser um mestre do reino do núcleo de Lotus nível 7, muito além do que qualquer um ali pode lidar normalmente. As correntes de ferro negro serpenteavam pelo ar como víboras famintas, exalando um odor de enxofre e morte. Li Wei, cujos olhos já viram deuses sangrarem, percebeu instantaneamente a fraqueza na execução daquela técnica. Amadores, pensou ela, mantendo a expressão de uma donzela vulnerável. O fluxo de ki deles é tão instável quanto uma vela ao vento. Eu poderia dissipar essa maldição com um sopro, mas onde estaria a diversão nisso? Ela queria ver-se, além de belas palavras e espadas brilhantes, havia um coração digno de uma imperatriz. Li Wei recuou um passo, deixando um suspiro trêmulo escapar, enquanto as correntes seladoras de ki se aproximavam de seus pulsos. Oh! Que energia sinistra! Ela murmurou, com a mão no peito, embora internamente estivesse calculando a trajetória exata para ser capturada sem sofrer um arranhão real, minhas forças parecem sumir. Alguém, por favor. O efeito foi imediato. O ar ao redor dela explodiu em tensão. Shiro, o general de olhos brilhantes, não hesitou por um milésimo de segundo. Ele rugiu, descartando sua própria defesa. Ele saltou na frente de Li Wei, usando o próprio corpo como escudo contra as correntes que queimavam a pele. O som de metal contra a carne ecoou pelo jardim. Wei Shan! Fique atrás de mim! Eu não deixarei que encostem um dedo em você, nem que isso custe minha alma. O sangue de Shiro manchou as pétalas de cerejeira no chão, mas ele não recuou. Ao mesmo tempo, Feng Junho, o gênio arrogante, agiu de forma diferente. Ele não se lançou para ser atingido, ele lançou-se para o ataque. Sua espada prateada brilhou com uma intensidade ofuscante enquanto ele cortava o ar, tentando interceptar o mestre da seita das sombras. Como ousam interromper meu duelo com ela? Ele gritou, o olhar carregado de uma fúria possessiva. Ela me pertence. Se vocês a tocarem, eu destruirei cada linhagem de sua seita. Li Wei observava tudo com olhos de águia. Shiro era a coragem protetora, o sacrifício puro.
Feng Junho era a coragem agressiva, a proteção através do domínio. De repente, o líder dos assassinos, vendo que estava sendo pressionado, ativou a técnica proibida, a devastação do coração negro. Uma esfera de vácuo começou a sugar tudo ao redor, visando especificamente a frágil princesa. Shiro, já ferido, cravou sua espada no chão para não ser sugado e estendeu a mão para Li Wei. Feng Junho, percebendo o perigo mortal, parou seu ataque e correu em direção a ela, o rosto pálido de terror genuíno. Agora, pensou Li Wei. Quem saltará no abismo por mim? Ambos chegaram ao mesmo tempo. Shiro agarrou sua mão esquerda, e Feng Junho envolveu sua cintura com o braço direito, ambos usando seus próprios corpos para ancorá-la contra o vácuo destrutivo. A técnica proibida explodiu em uma cortina de fumaça e poeira. Quando a poeira baixou, os dois homens estavam de joelhos, exaustos e feridos, mas nenhum deles havia soltado Li Wei. Ela, por outro lado, não tinha sequer um fio de cabelo fora do lugar. Ela olhou para os dois, um leve sorriso brincando em seus lábios. Vocês são corajosos. Realmente destemidos. Ela se soltou suavemente, a aura de fragilidade desaparecendo como névoa ao sol. Mas me digam, o que farão agora que o verdadeiro inimigo se revelou? Atrás dos assassinos derrotados, uma figura surge das sombras. Não é um monstro, mas é a Imperatriz-Mãe, segurando um decreto imperial de casamento já selado. Ela olha para Li Wei com desprezo e aponta para um terceiro homem que caminha ao seu lado. O príncipe herdeiro do império vizinho, um homem místico que dizem ter o poder de ver a alma das pessoas. Chega de joguetes! A imperatriz ordenou. Li Wei, você se casará com o príncipe Ryu agora para selar a aliança, ou Shiro e Feng Junho serão executados por insubordinação contra o decreto real. As engrenagens da política imperial tentavam esmagar Li Wei como se ela fosse uma peça de xadrez comum, mas eles esqueceram que ela era a jogadora que já havia dado checkmate no próprio destino. Li Wei soltou uma risada cristalina, um som que cortou a tensão como uma lâmina de gelo. Ela caminhou entre os corpos dos assassinos derrotados, ignorando a imperatriz e o príncipe Ryu como se fossem meras estátuas de jardim. Um decreto? Um assassinato? Li Wei parou, olhando para as próprias unhas perfeitamente lixadas, exalando um tédio soberano. Que roteiro mal escrito! Vocês tentam me matar num minuto e me vender no outro? Minha vida não é uma mercadoria de troca em tempos de paz. Eu lutei guerras que fariam seus pesadelos parecerem canções de ninar. Ela se virou para a multidão, sua voz imbuída de um ki que vibrava nas almas de todos os presentes. Eu declaro aqui, só me casarei com um homem que me derrotar em combate justo. Camponês, nobre, general ou andarilho, não importa. Mas as regras são absolutas, o combate deve ser no mesmo reino de cultivo que o meu. Se você for um grande mestre, terá que selar seu poder e descer ao meu nível. Se não puder me vencer em igualdade de condições, você não é digno de caminhar ao meu lado. A imperatriz-mãe ficou lívida, o rosto vermelho sob a maquiagem pesada. Insolente! Você é apenas uma 10ª princesa de sangue fraco. Como ousa? Silêncio, majestade, interrompeu o grão-conselheiro, um homem de barba longa e olhos de serpente, aproximando-se com um sorriso astuto. Deixe que a criança brinque. Ela é como um sapo no fundo de um poço, que pensa que o pedaço de céu que vê é o universo inteiro. Ela não conhece os gênios escondidos nas seitas das sombras ou os guerreiros que guardam as fronteiras. Ele se virou para Li Wei, os olhos brilhando com malícia. Criaremos o torneio da Lotus impermissível. Uma vez por mês, no Coliseu Imperial, pretendentes lutarão entre si. O último homem de pé terá o direito de desafiar a princesa. Se ele vencer, o casamento é imediato. Se ela vencer, bem, ela continua solteira até o próximo mês. Shiro e Feng Junho se entreolharam. A rivalidade entre eles, que já era latente, inflamou-se como pólvora. Eu estarei lá em todos os meses, rugiu Shiro, limpando o sangue do rosto com o dorso da mão. Ninguém passará por mim. Poupe-me de seu sentimentalismo, general, desdenhou Feng Junho, ajustando sua túnica rasgada.
Eu vou massacrar qualquer um que ouse olhar para ela, apenas para ter o prazer de derrotá-la eu mesmo e levá-la para minha seita. Li Wei sorriu internamente. Eles acham que o reino da fundação é o meu limite. Mal sabem que meu espírito de 40 anos de guerra está refinando meu ki a cada respiração. 3 dias depois, o Coliseu está lotado. O clima é de festa e sangue. No centro da arena, Li Wei espera calmamente em um trono de jade. O primeiro vencedor dos pretendentes sobe ao palco, um gigante coberto de cicatrizes, conhecido como o Esmagador de Crânios, um mestre do reino do núcleo de Lotus nível 5 que suprimiu seu poder para o nível de Li Wei. Mas, antes da luta começar, um jovem misterioso, vestindo trapos de camponês e carregando uma espada de madeira, entra na arena. Ele não olha para o gigante, mas fixa seus olhos nos de Li Wei. Seus olhos são familiares, estranhamente parecidos com os do príncipe demônio que ela matou em sua vida passada. Princesa, ele disse, com uma voz que fez o Ki de Li Wei oscilar pela primeira vez. Eu não vim para casar. Vim para cobrar uma dívida de uma vida que você nem deveria lembrar. Porém o jovem estava falando sobre dívida que os nobres têm com os mais pobres, e que isso só pode mudar se alguém do povo conseguir poder. O papo ficou daquele jeito. As arquibancadas do Coliseu Imperial tremeram com o clamor da multidão. O contraste era absoluto. De um lado, o esmagador de crânios, um colosso cujos músculos pareciam rochas esculpidas, exalando uma pressão de reino do núcleo suprimida. Do outro, um jovem camponês de roupas remendadas, segurando uma espada de madeira que parecia prestes a quebrar. Li Wei, do alto de seu trono de jade, observava tudo com o queixo apoiado na mão. O discurso do jovem sobre justiça social e redistribuição de riqueza ecoava as palavras de antigos revolucionários que ela conhecera nos campos de batalha de sua vida passada. Pensamento de Li Wei, um idealista. Nobre, mas perigoso. Ele quer transformar o amor em uma ferramenta política. Ele não busca uma esposa, busca um símbolo. Comecem! Gritou o arauto imperial. O gigante não esperou. Ele rugiu, avançando como uma avalanche, seu punho carregado com o peso da fundação de Jade nível 9. O ar deslocado pelo golpe quase derrubou os nobres das primeiras fileiras. Mas o camponês, cujo nome era Arin, não recuou. Primeiro ao quinto movimento, Arin moveu-se como uma folha ao vento. Seus pés descalços mal tocavam o chão da arena. Ele não bloqueou, ele fluiu. A cada soco do gigante, Arin girava milimetricamente, fazendo o colosso gastar energia em vão. Sexto ao 10º movimento, a espada de madeira começou a cantar. Não era o som de aço, mas um assobio agudo de ki concentrado. Arin golpeou os pontos de pressão nos braços e pernas do gigante. Cada toque da madeira parecia uma martelada de ferro. O gigante começou a perder o equilíbrio, seus meridianos temporariamente bloqueados. 11º movimento. O esmagador de crânios tentou um último golpe desesperado, uma explosão de ki circular. Arin saltou, girando no ar com uma elegância que fez o coração de muitas damas da corte disparar. 12º movimento. A ponta da espada de madeira parou suavemente na garganta do gigante. O silêncio caiu sobre o Coliseu. Um camponês havia derrotado um mestre do núcleo suprimido em apenas 12 movimentos. A técnica dele era pura, sem desperdícios, a técnica de alguém que treinou sob a fome e o desespero. Arin embainhou sua madeira e olhou diretamente para Li Wei. Princesa, o gigante caiu. Agora, eu reivindico o direito de lutar pela mão daquela que detém a chave para o futuro do meu povo. Nas tribunas, o clima era de puro caos. Shiro estava de pé, a mão no cabo de sua espada real, os olhos brilhando com uma fúria protetora. Um camponês? Com uma técnica dessas? Isso é impossível. Feng Junho, por outro lado, soltou uma risada sombria, embora suas unhas estivessem cravadas no mármore do parapeito. Interessante. Mas ele fede a terra e pobreza. Ele não sobreviveria a um segundo contra o meu estilo reluzente. Li Wei levantou-se lentamente. O vento soprou seu vestido de seda, e ela desceu os degraus da arena com a graça de uma deusa descendo dos céus. Cada passo dela fazia o chão vibrar levemente com o ki da Lotus. Arin,
seus ideais são grandes, mas o amor não é um contrato de caridade, disse ela, parando a apenas 3 metros dele. Você lutou bem contra um bruto. Mas eu não sou um prêmio a ser conquistado para salvar vilas. Antes que Livy pudesse sacar sua própria arma, o chão da arena começou a rachar. Não por causa de Aren, mas por algo vindo de baixo. Uma fumaça roxa e tóxica brotou das fendas, e um grupo de guerreiros com máscaras de metal, a guarda negra do imperador, a elite secreta que ninguém sabia que existia, cercou Aren e Livy. O imperador, que estava em silêncio até então, levantou-se com um olhar de pura crueldade. Um camponês no trono? Nunca! Mas de qualquer maneira, o torneio não acabou. Então todos voltem todos ao centro da batalha. Se alguém for desafiar o camponês, faça de uma vez. O campo de batalha era um cenário de pura devastação. O que começou como um torneio de artes marciais transformou-se em um embate de titãs. De um lado, a técnica ancestral e o fogo de Feng Junho, do outro, a força bruta e a lealdade inabalável de Shiro, em oposição, o mistério espiritual de Ryu e a resiliência desesperada do camponês Aren. As explosões de Ki iluminavam o céu, e o som de lâminas colidindo ecoava como trovões. No entanto, em meio ao caos que faria qualquer mortal tremer de pavor, Li Wei, apoiada em seu trono de jade, havia simplesmente caído em um sono profundo. Para uma mulher que já liderou exércitos contra legiões demoníacas, aquela disputa entre jovens talentos era tão emocionante quanto assistir a uma partida de xadrez em câmera lenta. Em seu sonho, ela saboreava um chá de jasmim em um campo de paz, longe de gritos e ambições. Um silêncio pesado finalmente se abateu sobre o Coliseu, interrompido apenas pelo som de respirações ofegantes. Li Wei abriu os olhos lentamente, piscando com uma delicadeza que desarmaria qualquer guerreiro. Pensamento de Li Wei: ah, já acabou? Eu estava bem na parte em que o príncipe demônio pedia desculpas por quebrar meu vaso favorito. Ela se espreguiçou graciosamente e olhou para a arena. O cenário era dramático. Shiro estava caído de um lado, sua armadura de ouro rachada, respirando com dificuldade enquanto tentava se levantar por puro orgulho. Feng Junho tinha sua espada de prata cravada no chão, segurando o peito, com o olhar de ódio fixo no centro da arena. Ryu, o príncipe místico, estava de joelhos, com o manto rasgado e uma expressão de choque por ter sua visão de alma superada por algo tão mundano. No centro, banhado pelo pôr do sol e pelo próprio sangue, estava Aren. Ele mal conseguia ficar de pé. Sua espada de madeira estava lascada, e ele a usava como bengala. Ele havia vencido os 3 favoritos do Império por pura persistência e uma vontade de ferro que não pertencia a este reino. Li Wei desceu do trono, seus passos fazendo um som suave de seda contra o mármore. Ela caminhou até o camponês exausto. Você ainda está de pé? Perguntou ela, inclinando a cabeça, um fio de admiração cruzando seus olhos de fênix. Derrotar um general, um gênio e um príncipe místico em um único dia. Você é realmente um tolo obstinado, Aren. Aren tossiu um pouco de sangue, mas sorriu, um sorriso que brilhava mais que qualquer joia imperial. Eu disse que mudaria este mundo. Agora, você deve cumprir sua palavra. Eu sou o último homem, de pé. O estrépito das armas cessou, e o destino de um império agora repousava sobre o silêncio tenso da arena. Aren, o camponês de ideais inabaláveis, estava de pé, mas seu corpo era um mapa de cicatrizes e exaustão. Pensamento de Li Wei: ele lutou como um leão, mas um leão ferido não me daria o romance de novel que eu desejo. Eu quero fogo, não as cinzas. Você venceu os pretendentes, Aren, disse Li Wei, sua voz ecoando com uma autoridade que fez o imperador se calar. Mas a regra é absoluta. O último homem deve me derrotar. Recupere-se. Eu não aceito uma vitória sobre um homem que mal consegue segurar sua espada. A multidão murmurou em choque. O imperador sorriu maleficamente em seu trono. Tola, ela deu tempo para o rato se recuperar, mas também deu tempo para meus assassinos se posicionarem. Se ele vencer, morre. Se ela perder, ele morre logo depois. Aren sentou-se em posição de lótus no centro da arena.
Como um mestre de reino do núcleo oculto, ele começou a absorver o que ao redor de forma voraz. Em 4 horas, suas feridas fecharam e sua energia transbordou. Ele se levantou, suprimindo seu cultivo para o reino da fundação de Jade, igualando-se ao nível que Li Wei exibia. Estou pronto, princesa, disse Aren, a espada de madeira brilhando com uma aura esverdeada. O combate começou como uma explosão. Aren avançou com a velocidade de um raio, desferindo a técnica Corte do Vendaval do Povo. O ar ao redor de Li Wei foi fatiado em centenas de direções. Mas, para o horror dos espectadores, a princesa não sacou uma arma. Ela permaneceu no centro exato da arena. Seus pés não se moveram nem 1 milímetro. Com uma elegância sobrenatural, Li Wei usava apenas a ponta dos dedos, cobertos por uma película quase invisível de qi purificado. Ela desviava a lâmina de madeira com toques precisos. Se ela errasse por 1 milímetro, a força de Aren esmagaria seus ossos, mas ela sorria. Pensamento de Li Wei: ah, esse ritmo faz meu sangue ferver. É como dançar na beira de um abismo. É isso que eu sentia falta na guerra. As horas se passaram. O sol começou a se pôr, pintando o céu de carmesim. Aren atacava ferozmente, suando, ofegante, usando cada grama de sua técnica. Li Wei, por outro lado, parecia estar em um passeio no parque. Ela ria baixinho a cada investida, bloqueando golpes mortais com a facilidade de quem espanta uma mosca. Era a imagem de um adulto brincando com uma criança. Finalmente, Aren caiu de joelhos, a espada de madeira caindo de suas mãos trêmulas. Eu desisto, ele arquejou, olhando para ela com uma mistura de adoração e terror. Você não é uma princesa, você é uma deusa da guerra. Li Wei caminhou até ele. O silêncio no coliseu era mortal. Ela se inclinou, o perfume de flores silvestres envolvendo o jovem camponês, e depositou um beijo suave em sua bochecha. Você me divertiu mais do que qualquer um em 2 vidas, Aren. Por isso, eu lhe dou meu respeito.